Olá, meu nome é Carlos Bock. Eu vou contar para vocês uma história que eu vivi há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha cerca de 7, 8 anos. Eu sou filho de missionários. Meu pai é um argentino, era argentino, porque já faleceu, filho de alemães. Minha mãe era uruguaia, filha de russos. Eles tinham um sonho de ser missionários no Brasil, na Amazônia. Então vieram para cá. Trabalharam nas lanchas Luzeiro, trabalharam na sequência toda que tinha até então. A Luzeiro 1, que foi a que eu nasci, a Luzeiro 2, 3, 4, 5 e 6. A Luzeiro 6 era a joia da série. Era a lancha mais bonita fisicamente, estruturalmente, a construção dela era perfeita. Tinha um motor mais excepcional, um motor mais potente na época. Então era uma lancha muito especial. E aí meu pai trabalhava na Luzeiro 1, a Luzeiro 6, que era na época, volta daí do Marajó, que na verdade é um arquipélago composto de cerca de 3.000 ilhas, e toda a região, até Tucuruí, até Santarém. Então tinha uma região de muitos milhares de quilômetros. Então ele passava meses e meses viajando. Eu acompanhava meus pais durante as férias, quando não estava na escola ou viagem próxima, eu acompanhava meus pais. E estávamos certa feita viajando de volta, já estava próximo a Belém do Pará, já era tardezinha, na Baía do Guajará, que está da foz na região da foz do Amazonas, próximo a Belém do Pará, tem uma baía chamada Baía do Guajará. Lá é uma baía muito profunda e acontece muitas tempestades. Nesse dia de tarde começou um vento forte que foi se intensificando e dentro de pouco tempo estava armada uma tempestade, uma grande tempestade. As ondas, o rio parecia em efervescência, estava fervilhando e o vento soprava de todos os lugares. E o barco parecia uma folhinha tênue e no córrego, veloz. Então ela estava ali e o ronco dos motores sempre estava, porque a lancha empinava, afundava a proa, depois a popa, e sempre nesse movimento desgovernado. E meu pai estava então tentando equilibrar, dirigir a lancha, colocando os motores em toda a velocidade. Ele sabia que as ondas devem ser enfrentadas não de lado, deve ser enfrentada de frente, igualmente os problemas da vida. Então ele estava sempre, onde via a onda, ele tangenciava em perpendicular a onda e ali então cortava as ondas, espumava-se de um lado e do outro. O barco tinha uma arquitetura perfeita para cortar as ondas. Mas à medida que os minutos foram se passando, a tempestade ficou mais violenta, começou a chover muito intensamente e mal conseguíamos visualizar nada. De repente, as ondas pareciam que estavam vindo de todos os lugares. Então ele estava tentando colocar a direção, a proa do barco, estava tentando velozmente, a toda velocidade do motor, cortar as ondas de frente. Mas as ondas estavam vindo de todos os lugares. Então ele ficava rodando o barco, rodando para um lado para o outro, tentando colocar de frente. E o barco seguia perigosamente, estava quase afundando. Nesse momento de desespero, eu subi para a cabine e fiquei lá olhando a atitude do meu pai, que estava tentando dirigir, manobrar, e a água estava entrando na cabine. Eu fiquei com medo, confesso que eu fiquei com bastante medo nesse momento, porque as ondas fustigavam violentamente o barco.
De repente dava para se ouvir o ronco da hélice que estava flutuando fora da água, porque o barco estava com a proa toda dentro da água e estava entrando bastante água no barco. Dentro de poucos minutos aquilo poderia encher o barco e poderia ir a pique afundar. Então eu fiquei observando quando, de repente, eu olhando atentamente para a bússola. Havia uma bússola muito bonita, com vidro, e ali a bússola estava rodando um sinal que nós estávamos com uma lancha rodando espiral. Nesse momento eu senti que o meu pai, o nome do meu pai é Carlos Victor Bock, meu pai se ajoelhou e ficou segurando. Nesse momento, ele conversou com Deus. Eu não sei o que ele estava conversando, porque os trovões, os relâmpagos, os trovões estavam, apesar de clareando o céu, havia muito ruído e eu senti que meu pai estava orando naquele momento do desespero. Eu fiquei observando tudo aquilo. Mas quando eu percebi que meu pai estava ajoelhando, dentro de poucos momentos, eu comecei a não sentir mais o barulho da hélice fora da água. Eu senti que a tempestade começou a se acalmar. Eu senti que a água começou a ficar calma, que as nuvens limparam do céu e o sol começou no pôr do sol, começou a colocar os seus raios sobre aquela superfície da água que estava acalmada. A água da foz, da Baía do Guajará, estava calma. Então, naquele momento eu percebi que meu pai havia feito contato direto com Deus. Quando você não consegue mais colocar seu barco no prumo das ondas, das dificuldades, você não pode tirar as mãos do timão. Você tem que se segurar no timão. Em atitude, se ajoelhar, porque você está se ajoelhando perante o Rei, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso. E só Ele pode dar a salvação na sua vida. Quanto mais dramática for a situação, você pode recorrer ao Todo-Poderoso para que Ele possa te ajudar a enfrentar essas dificuldades. Eu espero que você possa refletir desse relato e confiar em Deus em todos os momentos. Deus está sobre todos nós. E certamente vai te livrar de todos os perigos. Em nome de Jesus. Amém.